A festividade pagã do Carnaval tem suas raízes em antigas celebrações idolátricas, muitas das quais eram dedicadas a Baal, o deus dos cananeus. Na antiguidade, os seguidores dessa divindade ofereciam sacrifícios de carne, acreditando que assim obteriam seu favor e garantiriam a fertilidade da terra e a prosperidade das colheitas. Dessa prática surgiu a expressão carne para Baal, que, com o passar do tempo, se transformou no que conhecemos hoje como Carnaval. A Bíblia adverte repetidamente sobre a adoração a Baal e as terríveis práticas que a acompanhavam. Em 2 Reis 10, é relatado como o rei Jeú executou o julgamento de Deus contra os seguidores de Baal em Israel, destruindo seus templos e eliminando seus sacerdotes. No entanto, ao longo da história, essa adoração assumiu diversas formas e persistiu em diferentes culturas sob outros nomes e símbolos. Baal-Zebub, o Senhor das Moscas. Um dos nomes associados a Satanás na Bíblia é Baal-Zebub, que em hebraico significa Senhor das Moscas. Esse nome aparece em 2 Reis 1, 2, 3, quando o rei Acázias, em vez de buscar a ajuda de Deus, consulta Baal-Zebub, o deus de Ecrom, provocando assim o juízo divino sobre ele. No Novo Testamento, esse nome evoluiu para o grego como Belzebu, termo que Jesus menciona em Mateus 12, 24 a 27, referindo-se a ele como o príncipe dos demônios. Essa conexão entre Baal e Satanás é crucial, pois demonstra que a idolatria a Baal não era apenas um costume cultural, mas uma forma de rebelião contra o Deus verdadeiro. Ao longo da história, Satanás tem usado diversas estratégias para desviar a adoração do homem para si mesmo, disfarçando suas artimanhas como tradições inofensivas ou manifestações culturais. Você já refletiu sobre a origem do Carnaval? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre a verdadeira origem do Carnaval. Em muitas sociedades modernas, essa festividade é vista como uma simples tradição cultural, um momento de alegria e diversão antes da Quaresma. É promovida como um evento que deve ser preservado e difundido como parte do patrimônio cultural da humanidade. No entanto, ao analisarmos suas raízes, descobrimos que seu significado original está profundamente ligado à idolatria e ao desregramento que Deus condena. A Bíblia nos adverte claramente sobre o perigo de seguir tradições humanas que nos afastam da verdade. Cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Colossenses 2:8. O Carnaval não é apenas um evento social ou cultural. É uma festividade com origens pagãs que, ao longo dos séculos, manteve sua essência de excessos e descontrole. Sob a aparência de diversão, muitas pessoas se entregam a todo tipo de prática que vai contra os princípios de Deus, justificando-se com a desculpa de que é uma tradição ancestral. Rituais dos antigos pagãos, máscaras, danças e sacrifícios. Há mais de 5.000 anos, os povos antigos realizavam cerimônias dedicadas aos seus falsos deuses. Nessas festividades, reuniam-se ao redor de enormes fogueiras, pintavam seus corpos com cores vibrantes e usavam máscaras, acreditando que isso afastaria os maus espíritos. Essas práticas faziam parte de seus rituais para pedir bênçãos sobre suas terras e colheitas. O deus Baal era uma das principais divindades desses rituais. Ele era considerado o controlador das estações, o provedor das chuvas e o garantidor da fertilidade. Seus seguidores realizavam danças frenéticas, desfiles e cerimônias em sua honra, vestindo trajes ornamentados com cores brilhantes. No entanto, um dos aspectos mais sinistros de sua adoração era a prática de sacrifícios humanos. Entre os rituais mais aterrorizantes estava a oferta de crianças em sacrifício.
Os bebês eram colocados nos braços de estátuas de metal em brasa ou lançados ao fogo, enquanto os sacerdotes e a multidão cantavam e dançavam em um frenesi espiritual. Essa prática era conhecida como carne para Baal, pois acreditava-se que o sacrifício desses inocentes apaziguava a divindade e assegurava a prosperidade do povo. Deus deixou claro seu juízo contra essas atrocidades em Jeremias 19:5. Construíram os altares de Baal para queimar seus filhos no fogo como sacrifício a Baal, algo que nunca ordenei, nem falei, nem jamais me passou pela mente. O sacrifício humano, especialmente de crianças, era visto como um ato supremo de devoção. Acreditava-se que essas ofertas alimentavam e fortaleciam Baal, garantindo seu favor sobre a terra e o povo. No entanto, a Bíblia nos mostra que essas práticas eram abominações aos olhos de Deus e que aqueles que as realizavam enfrentariam um julgamento terrível. O confronto de Elias com os profetas de Baal. Um exemplo claro da falsidade de Baal encontra-se em 1 Reis 18, 26 a 29, quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesse episódio, os seguidores de Baal sacrificaram um boi e o colocaram sobre um altar, clamando a seu Deus desde a manhã até a tarde. Gritavam, dançavam e até se cortavam com facas em um esforço desesperado para chamar sua atenção. No entanto, não houve resposta, nem fogo do céu, nem sinal algum de Baal. Quando chegou a vez de Elias, ele orou a Deus, e em um instante desceu fogo do céu, consumindo completamente o sacrifício. Esse evento demonstrou o poder absoluto do Deus verdadeiro e a inutilidade de Baal. Carnaval. A persistência da idolatria no mundo moderno. Apesar dos avisos bíblicos, as festividades pagãs não desapareceram. Elas foram adaptadas, renomeadas e adotadas por diferentes culturas com novos significados. O carnaval moderno é um exemplo de como uma celebração com raízes idolátricas continua presente nos dias de hoje, disfarçada de diversão e tradição. Essa festividade é marcada pelo desregramento, pela libertinagem e pela exaltação da carne, exatamente o oposto do que Deus nos ensina em sua palavra. Em muitas cidades ao redor do mundo, os desfiles de carnaval incluem fantasias extravagantes, máscaras e comportamentos que refletem as mesmas práticas dos antigos seguidores de Baal. A pergunta é: até quando continuaremos participando de tradições que Deus abomina? Deus nos chama a nos afastarmos da idolatria e das práticas que nos afastam dele. Em 2 Coríntios 6,17, somos exortados: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em nada impuro e eu os receberei. É hora de abrir os olhos, sair do engano e rejeitar as tradições humanas que contradizem a vontade de Deus. O carnaval e suas raízes na idolatria antiga é uma festa inofensiva ou uma tradição pagã. Desde os tempos remotos, diversas civilizações celebraram festividades ligadas às mudanças das estações, à colheita, à fertilidade e ao culto de divindades pagãs. Na maioria dessas comemorações, os participantes utilizavam disfarces, usavam máscaras, dançavam e realizavam sacrifícios, acreditando que dessa forma estariam homenageando seus deuses ou afastando maus espíritos. Atualmente, o carnaval é visto como uma festividade de alegria, cores e excesso, sendo celebrado em diversas partes do mundo. Mas você já se perguntou: qual é a verdadeira origem do carnaval e qual o seu real significado sob uma perspectiva espiritual? A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos das tradições humanas que nos afastam de Deus. Cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Colossenses 2:8.
Vamos analisar cuidadosamente as origens do carnaval e sua ligação com práticas idolátricas condenadas por Deus. 1. O significado oculto do carnaval. Carne para Baal. A palavra carnaval possui uma etimologia debatida, mas uma de suas possíveis raízes vem da expressão carne a Baal, carne a Baal, que significa literalmente oferta de carne ao deus Baal. Baal era uma divindade cananeia associada à fertilidade, à prosperidade agrícola e ao clima. No entanto, a adoração a Baal incluía práticas detestáveis como sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Deus condenou severamente esses rituais na Bíblia. Construíram os altares de Baal para queimar seus filhos no fogo como sacrifício a Baal, algo que nunca ordenei, nem falei, nem jamais me passou pela mente. Jeremias 19:5. Um dos nomes pelos quais a Bíblia se refere a Satanás é Baal-Zebub, em hebraico Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. No grego, esse nome evoluiu para Belzebu, mencionado no Novo Testamento como o príncipe dos demônios. Isso significa que aqueles que participavam dessas festividades não estavam apenas adorando Baal, mas, sem saber, estavam